Santo do dia 4 de abril de 1992. Santa Bibiana, rogai por nós. Devemos ter comentado hoje à noite um texto do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel. Item 5, artigo 5, comunicação da alma e do Espírito de Maria. Quer dizer, como é que Nossa Senhora comunica a sua alma e seu espírito a nós. É mais ou menos como seria que Nossa Senhora infunde a sua alma e seu espírito em nós. É mais ou menos isso. Não é bem exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Então, o texto de São Luís de Grignon a esse respeito é o seguinte: a alma da Santíssima Virgem se comunicará a nós para glorificar o Senhor. Os efeitos, o seu espírito tomará o lugar do vosso para regozijar-se em Deus, contanto que pratiqueis fielmente essa devoção. Quer dizer, então, está reafirmado o que eu disse há pouco: a alma da Santíssima Virgem se comunicará a vós para glorificar o Senhor. O que é essa comunicação da alma? É um conhecimento que teremos da alma, mas uma como que infusão da compreensão e da vontade de Nossa Senhora, iluminando a nossa compreensão e movimentando a nossa vontade. E, portanto, há uma graça, um favor altíssimo, porque nós recebermos de Nossa Senhora algo da compreensão e da inteligência dela, recebermos algo da força de vontade, da santidade dela, é uma coisa inatingível, incompreensível para nós que somos apenas aquilo que somos. Se os senhores tomarem em consideração que ela é mais alta das criaturas, mais alta do que todos os anjos, do que todos os santos juntos, e inferior apenas a Nosso Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém que seja da altura de Nossa Senhora, a forciore, não há ninguém que seja superior a ela, a não ser o próprio Deus. E é esta alma, é esse espírito que se comunica a nós. É a promessa que São Luís de Grignon de Montfort. Quando pratiqueis finalmente essa devoção, quando virá esse dia, esse tempo feliz, em que Maria será estabelecida Senhora e soberana dos corações. Muito mais do que Senhora e soberana da terra. O Senhora é soberana da terra, é Senhora e soberana de todas as nações da terra. Mas mandar em todas as nações da terra é muito pouca coisa, porque as nações se desfazem. As nações são como bolhas que aparecem na história e depois desaparecem. A gente tem muita noção disto viajando pela Europa. O que é uma nação, o que uma nação não é. Eu não posso me esquecer que, viajando uma ocasião pela Espanha, encontrei isto: uma ponte larga que a gente via que era feita para atravessarem veículos pesados, etc., e uma pontezinha mais frágil a uma certa distância. Ambas passavam por cima de um rio. Na ponte larga tinha escrito Estrada Romana, caminhões. Na ponte estreita, Estrada Moderna, veículos comuns. Quer dizer, na ponte do tempo dos romanos passavam os caminhões contemporâneos. Era bastante, depois de milênios de existência, essa ponte ainda continuava a carregar, e pesos cada vez maiores, porque passar por cima de uma ponte, uma legião romana, com os homens com aquelas couraças, com aquelas lanças, com aqueles elmos, não era nada em comparação de passar, por exemplo, 4 ou 5 caminhões modernos desses pesados, carregados de mercadoria. Pois bem, por cima da ponte romana passavam os veículos pesados, e na ponte pequena, contemporânea, passavam os veículos novos. Quer dizer, em última análise, o que era antigo durava, o que era moderno não dura. Mas, por outro lado, a gente chega num ponto onde se bifurca uma estrada e a gente encontra umas ruínas, mas umas ruínas de tal maneira descompostas que a gente se pergunta por que aquilo não é derrubado, não está fazendo nada.
E as pessoas que estão viajando conosco, como aqui é um lugar célebre, dizem: aqui nasceu a famosa família dos Duques de Alba. A família nasceu, o castelo foi pelos ares. A família também foi pelos ares. A última descendente dos Duques de Alba é casada com um padre jesuíta que recebeu da Santa Sé licença para dispensa de votos de castidade, dispensa do estado religioso para poder casar-se com ela. Quer dizer, é um desfazimento. São as coisas que vão. Tudo quanto é meramente humano se desfaz, se liquefaz, não é nada. Mas o que é de Nossa Senhora fica. Unindo-nos assim a Nossa Senhora, fazemos coisas que podem ficar por um tempo indeterminado, até o fim do mundo. Nós podemos ter a esperança de que, se nós praticarmos bem e fielmente essa devoção, acontecerá que Nossa Senhora poderá manter a TFP viva até o fim do mundo, e que os famosos apóstolos dos últimos tempos vão reinar e que vão combater contra o anticristo e que vão lutar até o fim, quando o mal estiver de tal maneira senhor da terra, o mundo não pode continuar e que Deus manda o castigo, ainda estarão de pé os filhos de Maria, os apóstolos dos últimos tempos. Quem sabe se vão ser continuadores meus, através dos senhores continuadores meus. Quem sabe se depois daqui a 4, 5, 8 ou 10 gerações, sei lá quando, os que continuarem na TFP, morrerem na TFP, passam o estandarte para os outros. E quando chegarem esses dias gloriosos, o estandarte com Deus que se levanta. Tradição, família, propriedade, até o fim do mundo. É a durabilidade das coisas a quem Nossa Senhora comunica o seu espírito e comunica a sua alma. Os efeitos maravilhosos da fidelidade a Nossa Senhora na devoção que São Luís Maria Grignon ensina. Quer dizer, trata-se de, antes de tudo e mais nada, de ser muito fiel na Nossa Senhora. Mas fiel por meio da devoção, da sagrada escravidão a ela, que ele ensina aqui como é, e que, tanto quanto eu saiba, é a mais perfeita forma de devoção a Nossa Senhora encontrada até agora. Bom, eu dizia isso, que Nossa Senhora, ser rainha dos estados é pouca coisa. Ela será rainha dos corações. O que é que significa coração? Nós, homens, temos a impressão de que nós pensamos com a cabeça. De tal maneira que, quando conhecemos uma pessoa que tem muita facilidade de pensar, diz que ele tem muita cabeça. Nós sabemos que não se pensa com a cabeça. A alma anima o corpo inteiro, mas ela não está morando na cabeça. O cérebro, que é o mais importante centro nervoso do corpo humano, esse está no crânio. Nós, então, por causa disso, sentimos muito a reação de nosso pensamento. E temos a impressão de que nossa alma habita nosso crânio. Mas isso não é verdade. Mas, como linguagem comum, pode-se dizer, ele tem muito crânio, é uma expressão que com a qual eu antipatizo, mas que se usa, fulano é um crânio, etc. Bem, agora, os antigos admitiam que a alma é o centro do pensamento, mas que o coração é o centro da vontade, e que assim como o homem quer com a cabeça, entre aspas, assim também, entre aspas, o homem quer com o coração. E Nossa Senhora ser rainha de todos os corações é ser rainha das vontades de todos os outros homens. E quem é rainha da vontade de todos os outros homens é muito mais do que a rainha dos governos. Porque um governo pode sair, pode cair, um estado pode ser dominado, pode ser conquistado, pode, etc. Mas o reino dela sobre os outros homens, se os homens derem o seu consentimento firme, esse reino ninguém pode demolir. E se todos os homens se entregarem ao reinado dela, os governos mais fortes do mundo não poderão contra ela. Os senhores conhecem as perseguições que os romanos moveram contra os primeiros católicos, como eles eram levados ao Coliseu, ao circo, à arena, como eles eram entregues para ser devorados pelos animais ferozes, como eles eram queimados vivos, etc. Era uma coisa terrível. Bem, mas aconteceu o seguinte,
os imperadores romanos, naquele tempo, eram aqueles sob cuja autoridade esses crimes eram executados. Eles eram, portanto, os responsáveis por isso. Mas os católicos se multiplicaram tanto no Império Romano, apesar das perseguições, e, portanto, apesar de sofrerem os riscos que os senhores sabem. Eles eram tantos os católicos que um polemista católico dos últimos tempos antes de Constantino escreveu uma carta ao imperador dizendo a ele o seguinte: vós perseguis os católicos, mas vós não sois imperador, senão porque nós queremos, porque nós somos tão numerosos que nós enchemos as legiões de vossos soldados, nós enchemos o fórum onde estão os vossos juízes, nós enchemos o vosso próprio palácio, e no vosso próprio palácio, se todos os católicos saíssem, vós ficarias vazios no vosso palácio. Vós que nos perseguis, vós só sois alguma coisa porque nós queremos. Jesus Cristo no Império Romano é tudo. Realmente a coisa se passou assim. Constantino, filho de Santa Helena, um general romano, candidato ao império, conseguiu fazer-se eleger imperador pelas tropas. Naquele tempo se escolhiam os imperadores assim. Conseguiu fazer-se eleger imperador pelas tropas, mas teve que enfrentar outros rivais que queriam também tomar conta do trono. E deu-se uma batalha chamada da Ponte Milvia entre ele e os rivais dele. E na véspera da batalha, ele estava apreensivo com os resultados da batalha. Ele olhou assim para o céu e viu uma cruz luminosa, e embaixo escritas as palavras: in hoc signo vinces, tu vencerás com este sinal, que era o sinal da cruz. Ele fez uma promessa, a mãe dele já era católica, era Santa Helena. Ele fez uma promessa de que ele se batizaria, portanto se converteria se ganhasse a batalha. Os outros foram estraçalhados. Ele voltou e decretou a liberdade para a Igreja Católica em todo o Império Romano. Cessaram para sempre as perseguições. Podia-se esperar que os pagãos, que tinham templos, tinham muitos sacerdotes, tinham riquezas, tinham tudo, que os pagãos se revoltassem. Mas os sacerdotes pagãos, de tal maneira não reinavam nos corações, de tal maneira eles não tinham poder mais nenhum, porque Jesus Cristo se tornara rei dos corações, que, em última análise, não tentaram nada para se revoltar contra o imperador. O imperador, vendo isto, baixou outro decreto fechando o culto pagão em todo o Império Romano. Os sacerdotes pagãos simplesmente saíram dos seus templos, deixaram vazios e foram exercer outros empregos. Um foi ser sapateiro, o outro foi ser calceteiro, o outro foi ser alfaiate e daí para fora. Bem, e não pensaram mais em exercer a sua função antiga. As igrejas pagãs ficaram vazias e em muitas delas, logo depois, começou a funcionar o culto católico. E o templo maior de Roma, que é dedicado a Júpiter, rei dos deuses, esse templo ficou vazio também e os católicos ocuparam. E até hoje existe em Roma. Esse templo, com todas as características de um templo romano antigo, esse templo parece que é muito pesado, qualquer coisa, que o solo afundou sob o peso do templo. E as casas construídas em torno do templo ficaram no nível mais alto do que o templo. A gente olha para as colunas, de colunas de pedra, eu nem explicava isso, tem a impressão que as colunas secaram. Então, colunas assim, com gente muito velha, quando fica muito, muito velha, começa a secar, ficam só os ossos de fora. Assim a gente vê essas colunas do templo. Dentro reinava uma estátua de Júpiter antigamente, o rei dos deuses. Estava escrito Deus ótimo máximo, o Deus ótimo e máximo que era Júpiter, quer dizer que havia vários deuses. Bem, tiraram tudo isso e quando eu estive lá, era uma das paróquias de Roma. A matriz de Roma era o templo antigo de Júpiter. Quer dizer, e ali as velhotas iam rezar, iam sentir a bênção do Santíssimo Sacramento, os rapazes novos iam
ouvir uma aula de catecismo, fazia-se missa, etc., com o culto católico há perto de 2000 anos instalado ali, tranquilamente. É o tempo que foi erguido a Júpiter. Por quê? Por que tudo aquilo desapareceu? Porque de dentro das almas saiu o poder de Satanás e entrou o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Os senhores estudam na RCR, eu quero crer que alguns dos senhores já leram a RCR, os senhores estudam na RCR o que aconteceu com a Revolução. Foi uma série de pecados por onde o demônio começou a ficar senhor das almas. E porque ele ficou rei das almas, tudo começou a cair. Caíram os impérios, caíram as dinastias, caiu a nobreza, caiu grande parte do clero, em muitas nações entrou o protestantismo. Por que tudo isso aconteceu assim? Aconteceu porque as almas começaram a separar-se do Nosso Senhor por obra de um movimento chamado Revolução. Por isso nós somos a Contra-Revolução. E sendo a Contra-Revolução, a nossa missão é fazer tudo para que o reino de Maria se estabeleça nas almas. E São Luís Grignon Montfort nos ensina o modo pelo qual o reino de Maria começa por se estabelecer nas nossas almas. Porque só quando Nossa Senhora reina em nós é que é possível nós a fazermos reinar nos outros. O reino de Maria é contagioso. Um membro da TFP que tenha o reino de Maria dentro dele, segundo o método de São Luís Grignon, esse consegue fazer conquistas em quantidade. Os senhores veem a TFP, por exemplo. A TFP, graças a Nossa Senhora, é numerosa. Mas por que a TFP consegue ser numerosa num ambiente de tal maneira hostil? De todos os lados partem críticas contra a TFP, máfias contra a TFP. A TFP vai indo para frente, faz-se tudo para que ninguém entre nela, e cada vez as nossas portas estão mais abertas, cada vez existimos num número maior de países. Como é que se explica uma coisa dessa? Ainda ontem, ou anteontem, um dia desses, eu recebi um grafonema da Índia, contando o relatório que manda o senhor Aloysio Torres, nosso apóstolo itinerante na Índia, nos manda a respeito de como estão as coisas na Índia. E ele vai contando com uma naturalidade que deixa espantado. A Índia é dividida em estados como o Brasil. Assim como tem estado de São Paulo, de Minas, do Rio, etc., lá na Índia tem estados com nomes diferentes. É Kerala, é uma série de nomes, alguns difíceis de pronunciar por nós. E ele vai contando com aquela naturalidade. Relatório. Nosso apostolado vai muito bem em Bombaim, é a capital da Índia portuguesa antiga. Outra hora aquilo era de Portugal, e tem muitos hindus falando português lá por causa disso. Hindus católicos, porque ali se guarda os restos mortais de São Francisco de Xavier. Então, aqui vai bem assim, etc, etc. Vai melhor em tal outro estado assim. Em 5 estados da Índia, já tem núcleos da TFP. Ele que está fazendo esse apostolado não se dá conta da maravilha que isso significa. Mas como é que consegue isto? Quando se é um bom filho escravo de Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. De maneira que quando os senhores quiserem fazer grandes coisas, comecem por fazer com que o Espírito de Maria reine nos senhores. Rainha do coração dos senhores, quer dizer, da vontade dos senhores. Para ela ser rainha da vontade, ela tem que ser rainha das mentes, porque a vontade quer o que a mente apresenta. E, portanto, ela tem que ser rainha do homem inteiro. Que ela seja rainha dos corações, é um modo de dizer que ela é a rainha espiritual dos homens. Isto é conquistar o mundo. E nós esperamos que com a Bagar e com o reino de Maria, precedidos do Grand Retour, Nossa Senhora reinará, ainda em nossos dias, sobre o mundo inteiro. Então, Nossa Senhora é soberana, ela será soberana e rainha nos corações, para submetê-los plenamente ao império do seu grande e único Jesus. É o único filho, seu grande filho Jesus. É claro, porque Jesus é totalmente rei dela. E, portanto, ela sendo rainha, através dela é Jesus que reina. Nós temos Cristo Rei. Então, diz aqui, quando virá esse tempo feliz em que Maria será, etc.
soberano Jesus, quando chegará o dia em que as almas respirarão Maria, como o corpo respira o ar? O que é respirar Maria? Por exemplo, nesse auditório, pode-se respirar Maria. Os senhores comparem qualquer ambiente aí fora com o ambiente dentro do auditório, os senhores compreendem que é um ambiente inteiramente diferente. E a alma sente isto, mais ou menos como o corpo sente a respiração. Então, respirar Maria é estar num ambiente todo impregnado da presença de Maria, do Espírito de Maria. Isto que as almas precisam ter para ter depois aquela força para implantar o estandarte de Nossa Senhora no mundo inteiro. Coisas maravilhosas acontecerão nesse mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa, como que reproduzida nas almas, ele descerá abundantemente, enchendo-as de seus dons. Aqui vem outro pensamento. Nossa Senhora, os senhores sabem que é a esposa do Divino Espírito Santo. Quer dizer, ela concebeu o menino Jesus de uma ação do Espírito Santo. Quando o anjo se apresentou a ela e fez a anunciação, ela disse que sim, que aceitava. No momento que aceitou, o Espírito Santo penetrou nela e deu origem ao menino Jesus. Nessas condições, Nossa Senhora tinha todos os recursos para, por meio do Espírito Santo, gerar Jesus nas almas. Quer dizer, quando nós pedimos, emita Spiritum tum et creabuntur, et renovabis facem terra, mandai vosso Espírito, e todas as coisas serão criadas, e vós renovareis a face da terra. Quer dizer, mandai vosso Espírito, que é o Divino Espírito Santo, e todas as coisas serão criadas. Quer dizer, as almas serão restauradas, serão ressuscitadas, e vós renovareis a face da terra. É uma renovação moral, uma renovação religiosa, é uma renovação das mentalidades. A face da terra muda, com um simples sopro do Espírito Santo. Hoje se fala muito de bomba atômica, fala-se muito de guerra atômica. Os senhores já devem ter ouvido falar de guerra química, que isso é uma forma de guerra pela qual se atiram bombas com gases venenosos por cima das cidades. A bomba cai, estoura, e o gás venenoso se espalha e mata centenas, mata milhares de pessoas de uma cidade. Os senhores terão já ouvido falar também da guerra bacteriológica, pela qual se jogam bombas e elas caem em cima de uma cidade e arrebentam com frascos que tem dentro micróbios. Então uma epidemia contagia toda uma cidade. São formas de guerra. Isso tudo, sobretudo a guerra atômica, que é a mais devastadora de todas. Tudo isso é um perigo, mas tudo não é nada se contra tudo isso houver gente que tem o Espírito de Maria. Vem o Espírito Santo e se espalha por toda a terra. São Luís Maria Montfort promete àqueles que seguirem o método que ele indica. Esse trecho que me pediram para ler hoje à noite não descreve essa devoção. Ele dá os prêmios da devoção, para que a pessoa depois tenha vontade de estudar bem como é e de seguir essa devoção. Daí a natureza do texto que eu estou lendo aos senhores. Então, enchendo-as de seus dons, do Espírito Santo, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas da graça. Meu caro irmão, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo de seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar a Jesus Cristo? Os senhores estão vendo que ele faz aqui uma profecia, mas uma profecia ao pé da letra. É uma profecia sob a forma de pergunta. Meus caros irmãos, quando chegará o dia em que isso vai acontecer? Como quem diz, esse dia acontecerá. Não é certo quando é que esse dia chegará, mas o dia quando chegar. Por que é que vai acontecer nesse dia? Ele usa mais uma vez uma metáfora. Esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas
Portanto, não é uma alma de um qualquer, mas almas chamadas especialmente, inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo do seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria. O que quer dizer a gente perder-se no abismo do seu interior? É uma expressão muito bonita, um pouco misteriosa para quem não conhece a doutrina católica, mas muito bonita. Cada alma tem interioridades. O interior de cada alma é um mundo. O interior de cada alma é um abismo. Quem conhece o que se passa na alma dos outros? São pouquíssimos. São aqueles a quem a graça permite, proporciona o dom do discernimento dos espíritos. É um mistério para outro homem. Por esta forma, ninguém sabe o que se passa no interior de cada alma. Mas isto prova quanta coisa existe no interior de cada alma. Quantas riquezas Deus pôs em cada alma. Quantas capacidades de querer, de pensar, de sentir, de pulsar. Cada coisa à sua maneira. Cada alma é única. Não sei se os senhores têm em consideração que cada alma é única e que Deus não cria jamais duas almas iguais. Ele pode criar almas parecidas. Almas iguais não há. Cada alma é irrepetível. E nós, todos os homens, quando chegar o dia do juízo final e que estivermos reunidos no Vale de Josafá para sermos julgados por Deus, nós vamos ter a noção curiosa de que Deus constituiu com todas as almas, desde Adão até as almas fiéis que vão ficar até o fim e que não vão ser julgadas e que vão para o céu sem morrer, tal será a fidelidade deles nos últimos momentos, nos últimos estertores da Igreja Católica e da civilização cristã. De ponta a ponta, cada alma foi meio diferente da outra, mais ou menos como um mosaico, que forma um quadro lindo. A gente, vendo aquele mosaico, compreende o que é o gênero humano. Esse quadro de conjunto esplendoroso que são os homens que Deus criou, e no qual cada um de nós é uma pedra. E essa pedra é única. E todas as pedras são diferentes, de maneira que isso constitui a maravilha das maravilhas de Deus nessa terra. No céu ele criou os anjos, mas nessa terra a maravilha são os homens. Pois bem, esses homens assim, porque cada um é único, cada um tem todo um universo único dentro da própria alma. E é preciso que a gente se habitue a examinar-se a si mesmo, conhecer-se a si mesmo por dentro, saber julgar-se a si próprio com severidade, de maneira a saber apontar a si mesmo o seu próprio defeito, ou os seus próprios defeitos, saber combatê-los de maneira que, ora o defeito avança, ora a qualidade avança. No fim, o defeito levou uma tal série de pancadas que ele está como um animal moribundo. Pelo contrário, a virtude teve tantas vitórias que ela está como um general triunfante. Oxalá que isso se dê no momento em que a alma está para ser chamada por Deus, porque ela comparece diante de Deus esplendorosa. Acabou realizando um interior de si como Deus queria quando a criou. Deu-lhe graças, deu-lhe mestres, deu-lhe conselhos, deu-lhe tudo. Ela disse sim a tudo. E ela foi se modelando como Deus queria. A alma inteiramente assim, posta no abismo das suas coisas interiores, ela fez essa obra-prima. Qual é essa obra-prima? Ela fez de si mesmo a escultura que Deus queria. A maior obra-prima de São Tomás de Aquino, por exemplo, que escreveu, foi o maior pensador da Igreja Católica, e não comparava-lo a nenhum outro. A maior obra-prima de São Tomás de Aquino não foram as coisas que ele escreveu, por mais maravilhosas que tenham sido. A maior obra-prima dele foi ele, pelo qual ele foi um santo da Igreja Católica. Escreveu coisas maravilhosas, não tem dúvida nenhuma, mas é secundário. A obra-prima dele é São Tomás de Aquino. E de cada um de nós é chamado a ser a obra-prima de si próprio. E mais ainda é chamado a ajudar muitos outros a serem obras-primas por sua vez.
e é chamado pelo apostolado a ajudar o outro a esculpir-se a si próprio, pelos bons conselhos, pela ação boa que dá, pelas orações que fazem pelos outros, etc., a esculpir-se de maneira a ser aquilo que Deus queria dele. Que glória para um de nós, estando no céu, ver uma alma aparecer que entra radiosa também, e que se vê nela que em alguma coisa ela é o que ela é, porque nós demos a ela um apoio numa hora decisiva. E que agradecimento prestará a nós tudo quanto é alma que nós tenhamos ajudado a levar para o céu, por desse modo ou daquele modo, que agradecimento essas almas darão chegando no céu àqueles que ajudaram a ir para o céu. Elas olham porque do céu se vê o inferno, elas olham e veem o inferno, e podem ver até o lugar do inferno onde estava destinado a elas irem, se elas não cumprissem o seu dever. Mas olham também o trono que está preparado para elas. O anjo da guarda está levando a elas num concerto de alegria de todo o céu, porque aquela alma se salvou. E a alma compreende, foi aquele que me ajudou. Os senhores tomem o caso dos senhores. Os senhores são muitos aqui, são algumas centenas nesse auditório. Se cada um dos senhores salvar 1000 almas, nós poderíamos ter 1000 centenas de almas salvas. E não é muito salvar 1000 almas. Concorrer para salvar 1000 almas não é muito. Bem, agora, essas 1000 salvarão, que são almas, como filhas dos senhores, elas, por sua vez, salvarão outras, que serão como netas dos senhores. No fim do mundo, o que é que dá isso? Tudo isso são coisas que se deverão agradecer ao que os senhores terão feito. Não sei se está claro isso. Bem, mas aqui está São Luís Grignon de Montfort dizendo: para conseguir isto, não desanimem. Parece muito difícil, mas Nossa Senhora penetra em nós. Ela penetra em nós por sua santidade, ela penetra em nós por seu coração, ela nos renova e nós seremos capazes daquilo de que não somos capazes agora. Para frente, portanto. E se arrancam ao demônio espaços enormes que estão no poder dele, mas que Nossa Senhora arrancará no dia em que um anjo proclamar no céu: Maria vence, Maria reina, Maria impera sobre os corações. Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção que ensino. Vejam bem isso, hein? Enquanto não se conhecer e não praticar a devoção que ele ensina, esse tempo não chegará. Quando for conhecida e praticada, esse tempo chegará. Então, o que é que nós temos que fazer? Em vez de dar suspiros porque a bagarra não vem, ensinemos isso. Abrimos a porta. Se está abafado o ar, vamos abrir as janelas, vamos abrir as portas. Se a atmosfera de hoje é insuportável, abramos as portas do Reino de Maria. Ela fará o resto. E diz o seguinte: quando se conhecer e praticar a devoção que ensino. E ele termina o trecho assim: Ut advenet regum tuum, advenet regum Maria. É uma súplica dirigida a nosso Jesus Cristo, para que chegue o vosso reino, chegue a nós o reino de Maria, porque onde Maria está tudo aberto para vós, e vós reinais.